Uma feminista está apoiando um cara que deu falas extremamente machistas, atacando outra mulher ao mesmo tempo e virou piada na internet. E sabe o que é o pior? É uma pessoa que já foi melhor antes. Então, quando a gente fala melhore, é pra melhorar, não é pra você piorar, não. Essa daqui é a Espectro Cinza. Eu conheci ela há uns 2, 3 anos num podcast do Vilela com a Karina Sardá. E naquela época, gente, todo mundo entrou em amores por essa mina. Porque ela chegou falando que era uma feminista liberal e não sei o quê. E todo mundo ficou tipo, meu, ela vai falar muita merda. E no final, ela se mostrou a pessoa mais empática do mundo, obviamente, com uma outra limitação, porque ninguém é perfeito, de fato. Mas agora parece que ela entrou no MBL, e desde que ela entrou no MBL, só tá passando vergonha. Então, assim, vamos ver, até tirar aqui, vamos ver o que aconteceu, porque toda hora tá aparecendo isso pra mim. Daí eu abri o meu YouTube e tinha até um vídeo do Rods fazendo isso. Eu falei, cara, tá aparecendo pra todo mundo isso. Isso não é orgânico. Isso daqui tá sendo pago. Com certeza esse alcance é porque estão pagando. Então, já que estão pagando, vamos lá ver o que aconteceu pra esta feminista defender o Mamãe Falei e atacar outra mulher. Do MBL, né? A questão é a seguinte, eu pelo menos tento ser uma pessoa razoavelmente honrada. Não, já vamos parar por aqui, honrada você não tá sendo. Porque aquela mulher que falava que era feminista, e pelo tudo que me apareceu, assim, feministas defendem, né, a igualdade entre os sexos, e não defendem que homens possam colocar mulheres naquele estado que foi dito, né, pelo Mamãe Falei naquele áudio vazado. Assim, honrada você não é, porque você está falando isso uma coisa e você está fazendo outra. Isso é hipocrisia, isso não é honra. Até vir pra cá um pouco. E não covarde pra não ficar falando dos outros nas costas, certo? Eu tô aqui debatendo com você e não com seus colegas, não com outros representantes do PSTU. Portanto, eu quero saber exatamente a respeito da sua atividade política, tá? Uhum. Porque em 2016, tu tentou se candidatar a vereadora sem usar do dinheiro público, tá? Perdeu. 2022, tu recebeu mais de 16 mil reais de dinheiro público pra fazer tua campanha pra deputada e perdeu. Aí, em 2024, você recebeu 80 mil reais de dinheiro público pra tu fazer a tua campanha de trabalho. Gente, eu gosto que ela fala como se 80 mil reais pra fazer uma campanha política fosse a grana do momento. Cara, 80 mil reais pra fazer uma campanha política é nada. 80 mil reais pra fazer uma campanha na internet já não é nada. Sabe? E ela fala como se fosse, nossa, o Elon Musk financiou sua campanha política, sabe? Ele pegou, assim, vendeu metade das ações da Tesla, que já não estamos valendo mais tanto assim, e pegou e colocou em você. Gente, 80 mil reais não é nada. A tua campanha pra deputada estadual e perdeu de novo. E aí eu me pergunto, tu é incompetente ou tu desviou esse dinheiro? Porque nem as tuas redes sociais conseguiram crescer. Tem cerca de 5 mil pessoas no teu Instagram e nas outras tem, sei lá, 100, 180, 500 pessoas. E ainda assim você tá aqui debatendo comigo. E ainda assim, você está aqui debatendo comigo, não é mesmo? Você vê, né? Quando a pessoa sabe como rebater, ela rebate A bem. questão é... Não, eu sou uma pessoa humilde. Veja que Humilde, ela está num podcast com tudo pago por uma empresa. Ela está no MBL, que não tem fama nenhuma de ser humilde. Ela está tendo uma visibilidade que, desculpa, isso não é orgânico. Não é orgânico. Porque até, mano, nenhuma rede social minha tem um Redcast, nenhuma. E já apareceu pelo menos uns 15 cortes disso pra mim, das minhas redes. Isso não é orgânico. Então, assim, humilde também não tá aparecendo. Tudo bem que aí pode não ser ela, pode ser a empresa, mas assim, ela tá ali representando a empresa. Ela não tá ali representando ela só. A empresa também tá no meio, porque a gente tá aqui, ó, no corte do Redcast. Então, assim, a palavra humildade não é exatamente o que eu usaria. tem 500 pessoas de unidades, não são 500 mil. O que tu faz com esse dinheiro? Tu não consegue contratar nenhuma pessoa competente pra usar disso pra obter sucesso na tua campanha? Porque uma das suas campanhas tu teve 329 votos. Isso é na maior cidade da América Latina, lá na minha cidade, lá de Carazinho, do interior do estado.
É simplesmente um absurdo. Mas veja bem que me parece que, evidentemente, devido ao fato de que vocês não conseguem vencer a opinião pública através de vias democráticas, não existe realmente outro meio, exceto meter uma arma na cara delas e impor isso à força, através de um regime. Tá, ela está querendo comparar aqui. Eu falo muito sobre comparações, tipo, mano, esdrúxulas. Ela tá querendo falar que uma pessoa que ganhou 80 mil reais tenha a mesma eficácia de políticos que ganham, às vezes, 6, 8, 10, 15 milhões de reais, que além do dinheiro, eles ainda têm patrocínio de empresas privadas, que eles têm o outdoor de empresas privadas. Gente, vamos lembrar, aqui eu não tô nem querendo fazer julgamento moral. O Bolsonaro teve apoio do velho da Havan. O velho da Havan, a Havan é uma das maiores varejistas do país, é uma das maiores empresas de varejo do país. Sério que ela tá querendo comparar uma mina que conseguiu 80 mil reais com um cara de direita que tá ali pra defender literalmente tudo, todos os interesses de uma empresa multibilionária como a Havan, que tem um outdoor enorme, que, mano, pode falar pros seus funcionários, votem quem eu quero? Isso é honestidade? Eu queria saber qual que é o sentido da palavra honestidade, porque, mano, nem 1 minuto, nem 2 minutos de vídeo, eu já vi, tipo, várias coisas desonestas e hipócritas. Caso contrário, democraticamente, vocês não conseguem. Não defendo. Tá, pra onde foi o dinheiro, então? Como é que você não conseguiu se eleger com 80 mil? O dinheiro foi utilizado na minha campanha política e é isso. Tá, então tá incompetente. Não, acho que não se trata disso. Não, tu não é incompetente. De que as ideias que eu defendo são ideias... Cara, ela tá fazendo igualzinho todo mundo do BMBL faz. Olha pra você ver a diferença, tá? Aqui eu vou pegar pra vocês um panorama geral. Quando ela apareceu no Vilela, ela realmente parecia uma feminista, uma pessoa que realmente queria mudar o mundo. Ela entendia o que era falado, ela não atacava. Agora, ela tá com o mesmo modus operandi de todo mundo que é financiado por grandes empresas que querem os seus interesses. Ela só ataca, ela não deixa falar, ela não tá falando da pauta, ela não tá falando de como foi usado o dinheiro, ela só está falando você é incompetente. Com um ar de soberba, de superioridade, que eu não sei de onde é que veio essa humildade, porque ela tá parecendo a pessoa mais superior do planeta aqui. Mas tá foda. Ainda marginais na sociedade, elas ainda não foram amplamente divulgadas a ponto de tomar os corações e mentes e ganhar a consciência mesmo da maioria da população. Mas eu queria te lembrar, se você é de fato uma liberal como você reivindica, que o liberalismo surgiu como uma ideia minoritária na sociedade. O liberalismo surgiu através de uma luta de classes, de uma revolução, inclusive, que em alguns momentos você já disse que você reivindica, então não entendi exatamente qual é o problema em si com revoluções, da forma como você está abordando aqui agora. E toda a ideia que já existiu foi mais ou menos minoritária, ganhou mais ou menos as pessoas. E qual é o problema disso? Digo, sim, tive 300 e poucos votos, com muito orgulho. Fiz uma campanha sem receber dinheiro de empresa, de mega empresário, de patrão, sem defender os direitos da burguesia. Fiz uma campanha na porta de fábrica, no chão das periferias, mobilizando as mulheres da classe trabalhadora. Engraçado que o debate aqui é sobre mulheres, mas você até agora não falou nada sobre isso. Tá entendendo o que eu tô falando? A Espectro Cinza, eu não vou afirmar nada. Mas por tudo que está aparentando, a forma de falar, a forma como se porta, como que é feita essa imagem, como que é feito esse corte, o que é falado, qual que é a informação passada, parece que ela só está defendendo os interesses da empresa que ela está. Ela não está literalmente defendendo o que ela acredita. Galope de guicho, não se esqueçam disso. Fiz uma campanha focada... Atacando de novo, no meio da fala da outra. Nos setores da população que eu acredito que são aqueles capazes de lutar a ferro e fogo contra o capitalismo e tenho muito orgulho disso. Não fiz isso para defender apologia ao estupro.
Não fiz isso para dizer que as mulheres ucranianas no meio de uma guerra são mais fáceis. Não fiz isso para relativizar o que é o nazismo. Não fiz isso para relativizar uma série de coisas que o MBL, a sua organização política, defende. Então, digo, não sei, você pode seguir dizendo que eu utilizei da falácia X, Y, Z, que sinceramente eu acho que serve mais para você seguir alimentando o seu personagem do que pra gente, de fato, trazer conteúdo para esse debate. Porque eu tenho a impressão que você não está conseguindo responder aos temas reais que eu coloco aqui. Então, veja, Espectro não falou nada sobre os bilhões de dólares aí envolvidos em lavagem do dinheiro. Que fique claro para quem está assistindo. Eu defendo que isso vá para a classe trabalhadora. Eu defendo que isso vá para melhorar a vida das mulheres. Eu defendo que isso vá para a gente criar mais delegacias da mulher. Eu defendo que isso vá virar verba para combater a violência contra a mulher. Eu defendo que isso vire política pública para a gente reduzir o número de feminicídios. E aqui, Espectro aparentemente concorda com a continuidade da lavagem de dinheiro, concorda com a existência do monopólio do crime, com os capitalistas do crime, porque nós estamos debatendo crime organizado, mas parece que não. Então, Pera, o tema é crime organizado? Gente, quase 5 minutos de vídeo. Se ela não tivesse falado, eu não ia nem saber qual que era o tema do vídeo. Parece só que estavam falando de dinheiro eleitoral. Mano, sério que... É sério que o tema é crime organizado? Você vê como a direita, ela tenta tirar de todo ponto, a todo custo, o foco realmente do problema, só para as pessoas ficarem tipo, ai meu Deus, o fantasma do comunismo. É isso, a revolução que eu defendo, ela é construída por pessoas simples como eu, trabalhadores comuns, que simplesmente estão revoltados com o que é a vida nesse sistema, que não Deixa eu aguentam limpar meu mais rosto. ser roubados pelos bancos, pelas empresas, pelo Estado, por burgueses, não aguentam mais ser enganados por partidos e organizações políticas como é o MBL, que dizem parecer muito legais, querem muito defender a gente, são muito galera, mas que no fundo representam as mesmas ideias velhas da classe dominante de sempre. Isso é verdade. Nossa, gente, deixa eu limpar meu rosto, porque realmente esse calor tá difícil. E construo essa revolução com muito orgulho, sim. E vou continuar tendo mais voto, menos voto, e vou continuar me candidatando, porque acho que é legítimo. Acho que é digno, sim, defender as ideias que eu defendo dessa maneira. O problema é que a sua campanha, ela é subsidiada por pessoas como eu. E de inúmeras outras pessoas. Pessoas como você não, filha. Pessoas como você não. Vamos com calma. Que eu duvido que qualquer pessoa que tá dentro de uma organização política de direita, de fato dê dinheiro pra isso. Eu duvido. No Brasil tem muita forma de você não pagar imposto legalmente. Cadê a honestidade? Que não concordam com as suas ideias. Não tenho absolutamente nada contra. A questão é que tu precisa ser minimamente competente para conseguir fazer isso. E tu não tá conseguindo executar isso com o mínimo de excelência, de modo razoável. O caso da Amanda Vettorazzi é o contrário. Ela não conseguiu se eleger sem o fundo eleitoral por muito pouco. Foi por pouquíssimos votos que ela não conseguiu isso. Mas aí tu tá falando sobre o Arthur Duval, né? Sobre o caso das ucranianas, sobre os bancos, sobre isso, sobre aquilo, sobre o pônei, sobre a Xuxa, sobre os pavões, sobre a extinção dos animais na África e não sei o quê. Tu começa a misturar e, mais uma vez, conectar, pelo menos tentar conectar vários assuntos diferentes de modo desconexo, dando a impressão de que eu não consigo responder todas as coisas. Por isso que eu fico pedindo, implorando pra ti. Mantenha o foco. E aí tu perguntou, por que eu tô fazendo isso? Porque eu sou malvada. Porque eu sou muito má. Porque eu sou uma vilã de histórias da Disney. Porque nossa, meu Deus do céu, o que eu mais quero é poder para oprimir os pobres, coitados. Nossa! Existem poucas pessoas que são tão malvadas e maquiavélicas como eu. Realmente, eu assumo, eu sou uma terrível vilã. Agora, contrariamente a você, na verdade eu acredito que as pessoas eventualmente elas vão discordar, tá? Elas vão ter perspectivas distintas para chegar em determinados valores que elas compartilham em comum. Então, por exemplo, justiça, igualdade, que elas vão ter acesso à educação e saúde, mas eventualmente elas divergem dos caminhos para chegar nesses resultados. Então, eu não acho que tu é uma pessoa mau caráter, eu não acho que tu é uma pessoa mal intencionada, porque tu tem outros meios de chegar aos mesmos objetivos do que eu. E veja bem, sobre o caso do Arthur Duval especificamente, A mãozinha.
Veja que ele foi o segundo mais votado sem fundo eleitoral. 2022, a Isa Pena ganhou mais de 2 milhões e perdeu. O deputado mais econômico da Alesp foi o Arthur Duval, passou em 3 PLs, performance bom de autorização do Estado para comprar vacina, meia entrada, barrou aumento de salário dos fiscais de renda, barrou aumento 4K para verba de gabinete de deputado. Mas ele diminuiu o tempo com quanto que é a jornada de trabalho de um deputado? Ele diminuiu o próprio salário? Ele parou de pegar dinheiro nas suas empresas que são abatidos no imposto de renda? É muito fácil falar isso. Mas quanto de dinheiro de imposto que ele deixou de pagar ou que a empresa que ele trabalha deixou de pagar? Vim falar de fundo eleitoral é fácil. Quero ver deixar as regalias de lado. Ai, mas ele é econômico. Ele é econômico? Mas ele deixou de viajar? Pago pelo Estado? Ele deixou de usar a visibilidade dele que o Estado dá para fazer as coisas? É aquilo, né? Ai, mas eu não usei o fundo eleitoral. Mas só existe o fundo eleitoral de privilégios no Brasil? Salários altos não são privilégio? Visibilidade dada pelo governo não é um privilégio? Isenção de certos tipos de impostos não é um privilégio? Ter dinheiro para fazer coisas que pessoas normais não têm, custeadas pelo Estado, não é um privilégio? Barrou auxílio para funcionário público de 10K, barrou a proibição do Pix. Na pandemia, quando ele tinha todas as desculpas do mundo para ficar em casa dormindo. E detalhe que aqui tem umas fake news, tá? Nunca teve uma proibição do Pix de fato que iria acontecer. Isso é só bode expiatório. Ele teve indicação de redução de salário para deputados na pandemia e isenção de ICMS para hospitais. Tá, gente, vamos lá. Essa parte aqui que ela falou que pegou com o que eu disse. Que ele fez, né, uma indicação para diminuir salários de deputados. Gente, num jogo político, nem tudo que você propõe, você sabe que vai ser feito. Então, muitas vezes os políticos, que eles querem ter, né, essa visibilidade, eles propõem uma coisa que eles sabem que não vai passar, só para falar, tipo, eu tentei. Mas o próprio político não quer aquilo. Mas ele coloca porque sabe que não vai acontecer, só para poder usar isso a seu favor. Então, assim, falar que isso é algo competente não é lá essas coisas. Agora, pergunta para um liberal, você é a favor que o Estado acabe e que os próprios trabalhadores tenham a liberdade de invadir a sua fábrica e tomar para eles a sua fábrica? Você é a favor que as próprias pessoas que fazem a meta acontecer, elas tenham a liberdade de não serem presas pela polícia por literalmente se apropriarem da empresa da meta? Daí o liberal fecha, né? Porque pro liberal não tem que ter Estado. Mas o Estado tem que existir para impedir que as outras pessoas tenham a liberdade de conseguirem os seus objetivos. Mesmo que seja parte da força bruta. É aquele negócio, o capitalismo só existe porque existe um aparato muito grande de opressão que faz com que as pessoas mais fracas não possam se unir e pegar aquilo que elas produzem. Porque se o Estado acabar, quem que vai defender? Quem que vai falar para você, não vão pegar minha lavoura? O que vai impedir das pessoas que trabalham na lavoura de não pegarem a comida que elas produziram para elas? É a polícia e o exército, né? Ou seja, ele também foi coautor do aumento do ICMS só com a aprovação da Alesp e teve 97% de presença. Então veja que para uma pessoa extremamente maquiavélica, mal intencionada e que inclusive o tempo todo... O fato da pessoa propor algo não tem nada a ver com a intenção dela, porque ela pode muito bem ter a intenção de colocar ali sabendo que não vai passar só para usurpar e maquiar os verdadeiros objetivos dessa pessoa. Tudo bem? Isso aqui é desonestidade. Isso aqui é desonestidade. Isso eu posso afirmar que é desonestidade. Porque não importa o que ninguém proponha. O que importa para má fé dela, vamos dizer assim, ou boa fé,
é qual que era a real intenção que ela tinha para aquilo. Se ela sabia que ia passar ou não. Porque se não vai passar, eu também posso propor um monte de coisa. Eu posso ser o presidente da república. Se eu propor, então, a partir de agora todo mundo vai receber sem trabalhar. Se eu não passar, se eu sei que não vai passar, eu tenho boa fé? Ou eu só tô utilizando aquilo pra falar, olha, os outros são ruins. E eu sou quem tá tentando fazer algo diferente. Gente, narrativa pura. Todo é acusado de inúmeras atrocidades, que inclusive não tem absolutamente nenhuma prova factual, fez muito. Só um áudio. Ele só tem um áudio falando claramente o quanto que ele é feminista. Mais feminista que ele soldado Dolabella. Mais pela vida de mulheres do que o seu partido, que simplesmente não consegue ter relevância. Ele não consegue ser escolhido pelos pobres trabalhadores que vocês vão em busca em porta de fábrica. Por alguma razão, essas pessoas não escolhem vocês. Elas não votam em vocês. E a opinião dessas pessoas deve ser levada em consideração. Se essas pessoas não conseguem ser convencidas, me explica como chegar à tão desejada revolução se na prática as pessoas, os proletários, não são convencidos. E veja bem, não se trata apenas do Brasil. Em alguns outros lugares aconteceram revoluções do proletariado e as pessoas simplesmente têm nojo desse regime. Elas têm horror de estados, de regimes autocratas. É só pra vocês verem a China, gente. Todo chinês odeia morar na China, sabe? Eles odeiam ganhar 5 mil dólares por mês em média. Eles odeiam ter a melhor tecnologia do mundo. Os chineses odeiam o fato de que eles não têm que pagar centenas de milhares de dólares para fazer uma cirurgia básica. Os chineses odeiam o fato de que o desemprego lá é baixo. Eles odeiam que as casas lá são baratas. Eles odeiam o fato que eles ganham bem, que eles podem andar na rua a qualquer hora da noite sem ser assaltado, furtado, isso tudo. Gente, uma revolução autoritária do povo. Sério. Você pergunta para um chinês se ele gosta de tudo que a China trouxe para ele. Sabe, se ele gosta da educação de qualidade, da segurança, da saúde acessível, do emprego pleno, se ele gosta da tecnologia, se ele gosta de ir no mercado e poder comprar tudo que ele quer porque as coisas são acessíveis para ele, se ele gosta de ter um país estável, se ele gosta de poder viajar pelo mundo, porque a revolução permitiu. Gente, nenhum chinês gosta disso. Esse papo de que, nossa, meu Deus, liberdade para poder ir para os lugares, liberdade para escolher o que você quer comer, liberdade para escolher onde você quer trabalhar, ninguém gosta disso. Ela tá certa. Todos os países que fizeram essa revolução sem interferência de lugares externos, todos eles estão na merda. É só você comparar o seu salário com o salário de um chinês. Só isso. Comunistas e socialistas. Por que dessa vez vai ser diferente? Me explica, porque assim, me parece que, na verdade, é uma idealização, é uma abstração, em que as pessoas vão ter que colocar todas as fichas delas por essa abstração e, assim, arriscando tudo que é familiar, tudo que é comum, tudo que é compartilhado e seguro e que tem funcionado. Gente, alguém me explica o que é seguro hoje em dia? Que desculpa, eu não vejo segurança em trabalho. E isso é familiar. Você não tem segurança de que você vai ter o seu trabalho amanhã. Eu não vejo segurança em andar na rua. Eu não vejo segurança em fazer um ensino. Mesmo ensino privado, que nem o que eu fiz. Eu não tinha segurança nenhuma, porque a qualquer momento a universidade podia me, do nada, sem nenhum motivo, porque a universidade mandava, né? Porque o Estado não estava lá para regular. Eu não sinto segurança em nada. E olha que eu sou homem branco. Imagina uma mulher. Eu queria saber qual que é essa segurança e estabilidade que ela tá vendo, porque eu não vejo segurança e estabilidade há muito tempo. E a cada ano que passa só piora. Ai, mas não, gente, nossos deputados são todos, na sua grande maioria, liberais de direita. Ai, mas fala que é conservador. É só conservador com seu rego. Porque tirando o seu rego, eles são liberais em tudo. Se não for na sua vida íntima, eles são liberais assim, num nível enorme. Que segurança é essa que ela tá falando? Eu queria muito saber. Segurança pra ela, que tá dentro de uma organização privada, que gasta dinheiro pra caramba pra defender esses ideais em nome de
certos objetivos e interesses? Desculpa, cadê a segurança que ela tanto fala? Então, e na verdade tem melhorado ao longo das décadas pra algo que elas nem sabem se vai dar certo. E eu queria saber também aonde que tá melhorando. Porque se você excluir a China, esse país autoritário do povo, que ninguém gosta de lá, todos os países capitalistas estão decaindo. Nos Estados Unidos, o ovo tá $20. Nos Estados Unidos, a gente tem mais pessoas morando na rua do que no Brasil. Percentualmente falando e no total falando. Nos Estados Unidos, as pessoas não se aposentam. No Chile, que é o grande exemplo, né, da Sul-Americana, não se aposentam. Na Argentina agora, se você ver, tem um monte de aposentado passando fome que saiu na rua. Mano, aposentado, a gente tá falando de idoso. Idoso não tem força pra nada. Você faz assim, o idoso cai no chão. E tava a polícia lá, mano, atirando neles. Você pode entrar agora no Twitter se você quiser. Você vai ver. Aonde que tá melhorando? Cara, isso aqui, gente, faz 5 dias. Eu não tô falando de um corte de 10 anos atrás, faz 5 dias. Você tá vendo a desonestidade dela? Nenhum lugar do mundo tá melhorando. Nenhum. Do que ela tá falando? Ela tá mentindo atrás de mentira. Cara, faz 30 anos que todos os países capitalistas estão decaindo. Aonde que tá melhorando? E pra quem? E aqui eu não vou nem chegar e falar, ai, mas pro burguês tá dando certo, porque eu acho que nem pro burguês tá dando certo, galera. O sistema tá se tornando tão volátil que até o mais alto dos burgueses já tá começando a sentir que ele também não tem mais essa estabilidade toda que tinha antes. É só você ver, até o Elon Musk perde metade de toda a fortuna da Tesla em 3 meses. Onde que isso é seguro? Até pro Elon Musk. Como? Por que as pessoas deveriam fazer isso? Elas deveriam arriscar absolutamente tudo que elas têm de familiar, de seguro, para algo completamente idealizado, uma completa abstração que em absolutamente nenhum lugar do mundo conseguiu sustentar ao longo das décadas. Só a China. Só o país com maior poder de compra do planeta. Só o país que tem a maior produção industrial do planeta. Só o país que é referência em educação, tecnologia, segurança e inovação do planeta. Sério? Como que alguém quer viver numa sociedade assim? Muito pelo contrário. Os melhores países, as melhores civilizações se desenvolveram justamente através de uma maior liberdade de mercado, através do capitalismo. Diz ela falando isso da Inglaterra, que colonizou meio mundo, Itália e Alemanha, que eu acho que eu não preciso nem falar da Alemanha, acho que todo mundo tem a memória bem fresca ainda, dos Estados Unidos, que deram uma ajudinha em mais de 50 países para continuar servindo a eles. Realmente. Só liberdade que eu tô vendo aqui. Pra quê? Pra que exatamente uma revolução armada? E aí tu vai afirmar, ah não, mas é que ela fugiu das lavagens de dinheiro. Como assim? Por que eu seria a favor da lavagem de dinheiro? É um absurdo isso. Porque até agora você não respondeu a pergunta dela. Isso aí é literalmente uma tentativa de inferir algo que eu penso. Eu até agora não afirmei absolutamente nada a respeito. Afirmou sim, você afirmou bastante coisa e bastante coisa mentirosa ainda. Você afirmou muita coisa que não é verdade. Falou que só tá melhorando a vida no capitalismo. Não tá. Só falou que nenhum lugar do mundo se deu bem através de uma revolução socialista. E o país hoje que dá medo em todos os países capitalistas é um país que nasceu de uma revolução socialista. Olha aqui. Olha o quanto. Olha o tanto de coisa que você tá afirmando. E ainda tá afirmando de uma maneira mentirosa. Que isso pra mim é desonestidade. Respeito do que tu pensa ou deixa de pensar. Eu te pergunto as coisas diretamente e tu me responde. Inclusive, tu reclamou disso. Eu preciso saber quais são os nossos pontos em comum, quais são nossos pontos de acordo para eu continuar podendo desenvolver o meu argumento. Eu não estou inferindo que tu é a favor do crime organizado. Eu não estou inferindo que tu é
uma defensora do genocídio autocrata. Eu não estou inferindo absolutamente nada a respeito do Na verdade, você inferiu. Você falou de armas, que ela defende usar armas no começo do vídeo. É só voltar. que tu pensa, certo? Eu não disse que tu é mau caráter, que inclusive tu também inferiu. Eu estou te perguntando coisas. Então, veja que se a gente estiver falando sobre bancos, porque o banco faliu, mas que fale, então. Eu defendo a falência desses bancos. Eu não estou defendendo que o Estado use do seu subsídio, que na verdade é produzido pela mão de obra do trabalhador e pessoas comuns como eu e você, para salvar esses bancos. Quando que eu defendi isso? Como inferir isso? Eu sou mais liberal, eu não sou uma anarcocapitalista. Eu defendo a intervenção do Estado. Eu não quero que o Estado seja extinto. De nenhuma forma. Eu acho que ele é necessário. Ele é fundamental para uma sociedade poder se desenvolver, inclusive para que a gente possa combater oligopólios, monopólios. Defender a propriedade privada para que os ricos sempre possam mandar nos pobres. O Estado é importante, ele é fundamental, na verdade. Inclusive, esse é segundo a Convenção de Estudiosos Econômicos, um dos principais fatores para o enriquecimento de grandes potências hoje, que foi a estabilização das instituições, a divisão dos três poderes. Isso foi extremamente importante para a riqueza de determinadas nações. Então, veja, eu não sou contra o Estado. Eu não quero que o Estado seja extinto. Mas a gente precisa tentar ter o mínimo de honestidade intelectual de não ficar conectando um assunto com o outro. Outra coisa, tu falou que o MBL defende a promoção do estupro. Tu realmente falou isso? Repete, porque eu vi tu falando isso antes. Sim, eu acho que tu acha que o MBL... fala do Arthur Duval sobre as mulheres ucranianas promove a cultura do estupro. E o curioso... E promove mesmo, tá, galera? Promove mesmo, é só você ouvir o áudio. Eu não preciso nem explicar o porquê. É que você vem aqui, você dá o currículo inteiro do Arthur Duval, acabou de entrar no MBL, entendeu? Nem mal vestiu a camisa e já tá virando cachorrinho do MBL, repetindo frase pronta do MBL. Você trouxe aqui o currículo e não foi capaz de responder mais uma vez esse tema. Porque, inclusive, entra em contradição profunda com o fato de você se reivindicar feminista. Porque, afinal, que feminista é essa que, em teoria, defende o direito das mulheres, mas que se cala diante de uma fala que faz apologia ao crime, apologia ao estupro, apologia ao tráfico sexual? Então, veja, para mim, nós estamos debatendo aqui, os temas estão todos interligados, entendeu? Estão todos interligados. Nós estávamos debatendo crime, você que trouxe no meio do nada o debate sobre os partidos, querendo me desmoralizar aqui com o meu número de votos, dos quais eu tenho muito orgulho, para mim não é um motivo de vergonha. Sabe por que eu fiz isso? Gente, isso é humildade. É uma pessoa que vê o que fez, sente orgulho do que fez, não se desmerece e usa o que conseguiu para tentar ir para frente e conseguir mais. Isso é ser humilde. Não é olhar pro outro e falar, nossa, só tem 5.000 seguidores nas redes sociais. Isso é ser desumilde. Isso é se achar superior aos outros. Ser humilde é ver o que você faz, o que você conseguiu, mesmo que seja pouco, um passinho de nada, olhar para aquilo e falar, eu consegui isso, então eu posso mais, então eu vou continuar fazendo. Isso é ser humilde. Tu sabe, né? Não sei. Sim, eu te respondi. Devido ao fato de você começar a acusar as pessoas que não estão aqui pra se defender, eu tentei retomar o assunto a respeito de nós duas, porque tu tá debatendo comigo, não com Arthur Duval, não com Renan Santos, não com Guto Zacarias, não com qualquer outra pessoa que tu tá tentando atacar e que não estão aqui pra se defender. Mas, gente, a ideia não é ela falar dela. O que essa mina aqui, que eu também não sei quem é, tá perguntando é o que você acha disso? Você apoia isso? Você defende isso que ele fez? Como uma mulher feminista? E até agora ela não respondeu. Ela tá fugindo de responder essa pergunta. Trouxe o currículo inteiro do Arthur Duval, não fui eu, foi você. Sabe por quê? Responda. Não sei por quê. Porque você trouxe o MBL Pra passar duas pano pra vezes. Duas vezes Porque tu trouxe. o currículo inteiro ainda não responde ao problema dele ter falado o que ele falou. Veja Vamos bem. fazer o seguinte. Não. Peraí. Responde Eu sobre o vou, Arthur. não, Caramba, mandou, né? eu vou responder sobre Isso. essa questão do Arthur. É que não tem Na resposta época- mesmo. Na não época- tem como responder. Ah, porque eu vou responder, agora tu me interrompe. Ah, muito conveniente, de não, fato. eu acho que foi você Falou a mina que fez isso dos últimos 15 minutos de que vídeo. me interrompeu, mas... Tá bom.
Tá Eu bom. ainda não tive o direito Tá de bom. comentar sobre as coisas que você ficou, acho que uns 7 minutos falando Não, aqui. eu vou responder sobre o Arthur Duval. Na época que os áudios vazaram, eu fiz um vídeo, sei lá, de uns 20, 30 minutos, acerca das atrocidades ditas e que poderiam ser mal interpretadas acerca daquele áudio. Que poderiam ser mal interpretadas. Pega esse ponto. Primeiro que aquilo foi descontextualizado, aquilo foi reinterpretado em inúmeras formas, e ainda assim, eu continuo achando que aquele áudio foi o maior erro da vida do Arthur Duval. Eu olho pra câmera e digo, esse foi o maior erro da carreira do Arthur Duval. Vão passar 30 anos e as pessoas ainda vão trazer essa situação à tona. Primeiramente, Arthur Duval não tocou em absolutamente ninguém. Não existem as mínimas dúvidas a respeito disso. Não O bigodudo da Alemanha também não. Ele nunca tocou em ninguém. existem. Não existem evidências de que ele tocou em alguém. Tá rindo por quê? Tu consegue provar que ele tocou em alguém? Não, é que é engraçado você se dizendo feminista e relativizando o que foi esse episódio. Como que eu vou relativizar se eu acabei de dizer que eu discordo desse áudio, que eu acho que foi um áudio degradante Não, você disse e que é um nojento? erro, mas... Tarará. Digo, pra você que entende tanto de retórica e de argumentação, quando você começa fazendo uma afirmação e você inverte o sentido da frase com um mas ou uma outra palavra que quer dar esse sentido, é porque você vai relativizar aquilo que você disse antes. Não. E acho que Eu- esse é o intuito da sua argumentação Eu aqui. E ela tá fazendo isso, ela tá relativizando. estaria Mas tranquilo, relativizando. vai lá, termina Não, que eu depois eu quero estaria, responder os outros eu temas. estaria relativizando se eu reinterpretasse aquilo como se de fato não fosse minimamente problemático. Eu penso que sim, foi um péssimo áudio. O MBL quase acabou por causa daquele maldito áudio. Inúmeras pessoas que fazem parte da militância, que compõem a alta cúpula do MBL, também odeiam este áudio. Isso é evidente, isso é claro. Pera, então a preocupação com esse áudio nunca foi o que esse áudio promoveu. Ela que tá dizendo que o áudio, a preocupação real desse áudio, do que foi dito, do que foi passado, não é de fato o que ele passou, mas sim a imagem manchada deles. Ou seja, mais uma vez, uma feminista que está claramente falando que o problema desse áudio não era o conteúdo do áudio, mas sim a repercussão que ele teve em manchar a imagem da empresa. Vocês estão entendendo? Outra coisa, tu falou sobre tráfico sexual. Tu acha que o Arthur Duval contribuiu pro tráfico sexual? Olha, no áudio ele deixa bem claro o quanto que essa ideia de viajar para lugares que estão tendo problemas de pobreza, com mulheres que ele considera bonita e que por causa da condição delas, elas eram fáceis. Para qualquer pessoa que vai procurar a definição do que você acabou de falar, com certeza vai ligar. Ou que ele promoveu enfim, a exploração sexual? Eu não tô entendendo exatamente onde tu quer chegar com isso, porque literalmente ele foi pra um país e as referências que ele fez a respeito de algumas mulheres bonitas nem estavam em situação de guerra. Foi de outro país que ele fez esse comentário, mas provavelmente tu não tem essa informação porque não te interessa. O ideal, evidentemente, é pegar inúmeros áudios de naturezas diferentes, em momentos diferentes, sobre pessoas e países diferentes, juntar tudo, botar numa edição e lançar, evidentemente, porque... Cara, ela tenta muito tirar o foco. Toda hora ela tenta tirar o foco. É meio bizarro. E dá pra ver, assim, aqui eu vou falar com a maior honestidade do mundo, tá? Não é a menina do espectro cinza que tá falando. É a trabalhadora assalariada do MBL que está fazendo o seu papel de desmoralizar outras pessoas e defender os seus próprios, independente das suas crenças e valores pessoais. Porque é isso que eu tô vendo. A forma de falar não é a mesma, sabe? Você vê que tem um jeito comportamental de uma ansiedade de eu tenho que conseguir fazer isso que a empresa pede. Porque as pessoas não irão buscar averiguar realmente de fato
o que que aconteceu, o que que ele fez ou deixou ele fazer. Não adianta. Ok, os áudios foram péssimos? Foram péssimos, sim. Inclusive em vários níveis. Desde os morais até mesmo estéticos. A questão é, ele não tocou em ninguém. Ele não abusou de ninguém. Sim. Se eu pagar pra alguém fazer isso, eu também não toquei em ninguém e eu também não fiz nada com ninguém. Eu só paguei alguém pra fazer. Que diferença faz na prática? Eu não sujei minhas mãos, mas eu paguei pra outra pessoa sujar. Ou melhor, no caso dele, que é que eu tô dando uma metáfora. Eu não fiz. Mas eu falo que seria legal fazer. Será que isso não vai incentivar outras pessoas a fazerem? Simples. E eu não estou fugindo. Foi um erro, mas não tocou em ninguém. Então, é isso, né? Já deu pra entender aqui. Agora eu quero tentar entrar um pouco no conteúdo das coisas que estavam sendo ditas antes, porque houve aqui uma tentativa de desmoralizar o meu partido e etc. Mas eu queria lembrar vocês que Kim Kataguiri é do União Brasil, Amanda Vettorazzo do União Brasil. Esse é um partido dos que mais recebeu dinheiro aí nas campanhas, entendeu? Quando você vai observar quais partidos mais receberam, certamente não foi o PSTU. Digo, e além de tudo, são partidos, PL, União Brasil, envolvidos em escândalos de corrupção. E sobre isso também nada é dito. Inclusive, é muito engraçado, porque União Brasil é um partido da base de apoio ao governo Lula. E acho que isso entra em contradição com o discurso que o próprio MBL tenta ter e com a posição política que tenta ocupar. Mas é uma contradição, né? Vamos ver se vai sair esse partido aí do MBL, se vai conseguir as assinaturas que precisa. Porque, inclusive, também nisso há mentiras, né? Na abordagem que o MBL tá fazendo nas pessoas, no metrô, na rua, etc., dizendo coisas que não são verdade para recolher a assinatura, não estão dizendo claramente que é para legalizar um partido. Acho isso um problema. Acho isso feio, sinceramente. Sério que eles estão enganando as pessoas pra conseguir assinaturas pra fazer um partido? Caramba, MBL, eu conheço algumas pessoas de antigamente, lá da época, né, dos 20 centavos, do seu partido. E eu já sabia de algumas coisas, mas essa daí é nova. Desde que eu me distanciei, assim, desse pessoal, essa é nova. Acho que isso não é uma prática política que condiz com quem quer ter uma postura séria de defesa dos direitos das pessoas. Porque você já parte de enganar elas, entendeu? Antes de você se apresentar e apresentar o seu projeto político. Isso é feio. Eu tive meus 300 votos dizendo quem eu sou, dando a cara a tapa, apresentando as ideias do PSTU. Agora, diferente do que é a prática política do MBL. Mas veja, eu queria voltar nesse tema sobre você ter falado que você defende o liberalismo e mais Estado também, porque quero reafirmar de novo, mais a fundo, que eu acho uma contradição que você tente esculachar e desmoralizar uma ideia de uma revolução ou ideias minoritárias na sociedade e que você se reivindique uma liberal. Na verdade, acho que demonstra que talvez você não conheça tão a fundo as ideias que você defende e as origens dela. Porque quero lembrar a todos que as revoluções burguesas foram feitas inspiradas em ideias liberais e foram feitas por um grupo social, na época minoritário, que era a burguesia, uma classe social que estava surgindo e que se organizou em armas para lutar contra a classe dominante daquele momento, que era a aristocracia, em especial a aristocracia agrária. E não era um grupo dominante na sociedade, era um grupo pequeno. Foi um grupo que teve que ganhar a consciência das pessoas para as suas ideias e conseguiu. Tanto é que as revoluções burguesas foram feitas. E foi assim que surgiu a ideia que você defende. Mas eu tenho a impressão, Espectro, que você defende coisas meio sem rigor. E digo isso numa boa. Porque, para mim, é estranho uma feminista que passa pano para situações absurdas de machismo. Para mim, é estranho uma pessoa que se reivindique liberal, mas que defenda coisas contraditórias com o que é o surgimento dessas ideias. Para mim, é estranho que você, inclusive, reivindique mais Estado. Porque não condiz com as ideias dos liberais de hoje em dia e também não condiz com as ideias do próprio MBL, que é a organização política que você faz parte.
Gente, vamos refletir aqui. O que significa, diante de uma situação de crise econômica, e hoje nós vivemos crise climática, uma situação de guerras no mundo, etc. O que significa o Estado na vida da classe trabalhadora? É um órgão, é uma instituição que age para melhorar a vida das pessoas? Que age para ajudar? Ou é uma instituição que é completamente imbricada com a burguesia, que serve à burguesia? E, inclusive aqui no Brasil, nós temos hoje diversos acordos de isenções fiscais. No outro debate que eu fiz com o Pavanato, isso foi um tema aqui citado, né? A gente até colocou na tela a planilha que tinha sido lançada. Nossa, mas você tá fazendo... Você tá fazendo uma maratona aí no MBL, no Redcast, mina? Sério? Você tá indo todo dia assim, debater com uma pessoa diferente? No Redcast? Você tá bem? Você tá presa? Se você estiver em cárcere privado, poste um TikTok falando baleia. Que a gente vai saber. Pelo Ministério da Fazenda de maneira inédita, das tantas isenções fiscais e benefícios que o Estado dá para as empresas brasileiras, e é muita grana mesmo. Então, o Estado imbricado com a burguesia com o Estado, e o que significa isso na vida das pessoas, porque eu acho que nunca é demais a gente lembrar o que foi o momento da pandemia. Que foi um momento ali que acho que as organizações políticas, elas puderam provar a que elas vieram. E puderam... Foi meio que uma prova de fogo para todo mundo em relação aos seus posicionamentos. E aquele foi um momento de maior enriquecimento das pessoas. É curioso que no meio de uma pandemia, de uma crise gigantesca, absurda no mundo, genocídio, toda a tristeza e a dificuldade desse período que nós sabemos que foi, os bilionários ficaram mais ricos e as pessoas ficaram mais pobres. Se aprofundou a desigualdade social. Porque o Estado, junto com a burguesia, escolheram fazer com que a classe trabalhadora pagasse o preço dessa conta, inclusive com a sua vida, como foi naquele momento. E essa é a realidade do capitalismo, gente. Veja, na pandemia, dessa maneira, mas hoje, o que nós vemos hoje? É aumento da desigualdade social e da concentração de renda, ou é diminuição da desigualdade social? Na verdade, quero falar para vocês uma coisa que eu acho que é uma realidade muito triste do que é a geração jovem do Brasil hoje, que é a primeira geração mais escolarizada do que a geração anterior e é também a primeira geração que está condenada a viver pior do que seus pais. Isso é uma realidade no Brasil, mas isso tem se tornado uma realidade também ao redor do mundo, porque o capitalismo está nos condenando a ter esse tipo de vida. Perpassado por guerras e por crise climática, que ninguém sabe onde vai dar. Inclusive, isso foi um tema de debate aí em relação à lei anti-Oruan, né? Um dos argumentos utilizados quando a lei anti-Oruan saiu é que, tá... Aqui eu já vou dar um disclaimer pra todo mundo. Eu não sei nem o que é a Oruan. Eu vi que teve essa treta dessa lei Oruan, mas eu nem vi porque, como eu não sei nada, eu falei, mano, eu vou ter que estudar muito pra entender. Então... Aqui, a partir desse momento, sobre esse assunto, qualquer opinião que eu dê vai ser uma opinião muito leiga. De verdade, porque eu não sei. Diferente da outra que diz que é honesta, mas fala um monte de coisa e você tem um país de 1,4 bilhão de pessoas que diz ao contrário do que ela fala, eu tenho a humildade real de ser honesto e falar, eu não conheço. Tava acontecendo um monte de tragédia climática na mesma semana e o pessoal da extrema-direita, ao invés de olhar para a dificuldade da vida das pessoas, lançam um negócio de censura. Porque, de fato, essa é uma realidade que veio para ficar na nossa vida hoje. Não foi só Rio Grande do Sul. Digo, todos os dias nós nos enfrentamos com expressões do que é a destruição capitalista, gerando uma revolta e uma destruição do meio ambiente, isso afetando a vida da classe trabalhadora. Então, veja, tá aumentando essa barbárie. Brasil, mundo, as gerações jovens condenadas a ter uma vida pior. Eu também trouxe aqui um dado no outro debate com o Pavanato, que acho que nunca é demais lembrar, porque aproveita é um dado... e conclui, pra gente poder... É um dado que me choca muito. Gente, esse cara tava no podcast? Esse cara tava no podcast? Quando que ele surgiu? Ele chegou assim do nada? Foi tomar um banho e voltou? Que é sobre os bilionários mais jovens do mundo.
Pela primeira vez na história, os bilionários mais jovens do mundo são todos herdeiros. Isso até então nunca tinha acontecido, porque bilionários até então tinham chegado até lá como fruto do seu trabalho, tinham efetivamente feito algo em relação a estarem nessa posição de bilionários. E pela primeira vez na história do mundo, isso não ocorreu. São todos herdeiros. Eu pergunto a vocês, gente, que estão assistindo. Uma situação dessas demonstra um aumento da concentração de riqueza e da desigualdade social ou uma diminuição? É isso. Foda, né, cara? Mais uma vez, meio ambiente. Foda, né, cara? Ela acabou de falar tudo de ruim que tá acontecendo e agora eu vou começar a falar ai, né, meio ambiente, não sei o que, blá, blá, blá. Eu até imaginei que não chegaria a esse ponto. Mas qual é o problema? Assim, as Paquitas, a Xuxa... Não falei nada de Xuxa. Tá entendendo? Não adianta falar pra uma pessoa do MBL a realidade, porque o ditado é real. O maior medo do MBL... Aliás, perdão. O maior medo de qualquer liberal é a realidade. Porque quando a realidade chega, o liberal não tem ponto de correr. Então ele vai começar a fazer um monte de coisa para desviar o foco da realidade. Ou você que tá aí em casa vai me falar que agora a nova geração vive melhor do que antes. Que tá super frio. Eu aqui, morrendo de calor. Numa época que não era para estar tão quente. Tororô de novo. Não, tu entendeu? Foi uma metáfora, foi uma figura de linguagem pra mais uma vez demonstrar como tu faz galope de guicho. Eu diria que é a tua maior e principal estratégia falaciosa. Tu consegue, assim, magicamente conectar inúmeras alegações desconexas umas com as outras pra tentar sustentar o teu posicionamento. Cara, a gente tava discutindo sobre Lei Anti-Oruan, aí foi pro crime organizado. Aí, de repente, sei lá, parou nos bancos. Depois virou capitalismo e comunismo. Não sei, falou também do MBL. Mas foi você que perguntou pra ela. Foi você que perguntou pra ela sobre o comunismo. Não foi ela que colocou no meio, foi você que perguntou. Vocês estão entendendo a falta de noção? Falta de noção não. A intencionalidade disso é desonestidade pura. Ele falou também de feminismo, sabe lá mais o quê? Tu precisa ter o mínimo de foco pra desenvolver um argumento racional e lógico a partir daquilo que está sendo discutido naquele momento. Você não consegue manter o mínimo de foco, não tem como desenvolver, porque veja bem, tu tenta conectar tantos assuntos diferentes que eventualmente eu vou deixar um outro pra trás, porque eu vou tentar fazer o que tu disse que eu não faço, que é o rigor, o enriquecimento do debate. Portanto, não tem como eu conectar essas coisas uma atrás da outra, porque são assuntos diferentes que, eventualmente, em alguma camada, vão se conectar, mas isso vai exigir muito mais tempo e rigor da minha parte para chegar até lá. Então... Ou seja, ela só quer dar respostas fáceis para problemas complexos. É tipo tentar resolver um problema de fiação elétrica de uma cidade inteira e você só vai resolver colocando uma fita crepe. Porque é fácil a resposta. Então, assim, é um nível de desonestidade que eu realmente não tava esperando, e eu também não sei se é desonestidade, eu acho que é ignorância mesmo, porque eu tenho a impressão de que tu não domina a argumentação lógica básica, eu acho que tu não sabe o que é falácia, eu não sei o que tu sabe o que é falácia da fronteira imprecisa, eu não sei se tu sabe o que é declive escorregadio, provavelmente tu deve saber o que é ad hominem, que é ficar falando do caráter das pessoas que inclusive não estão aqui, que foi o que tu fez inúmeras vezes acerca do MBL. E é o que você tentou fazer com ela. Tentando diminuir pelo fato dela não ter milhões para poder gastar, ela não ter uma plataforma enorme para poder ganhar a eleição, e falar, você conseguiu 320 votos, olha como você é um lixo. Ah, sim, eu adoro que tu Não tenha é falado... debate de caráter. Tu comentou sobre... debate político sobre a vida das mulheres. Tá na pauta do nosso debate. Meu Deus, eu quase chorei agora. Meu Deus, sobre a vida das mulheres e dos trabalhadores. Ai, meu Deus. Eu tô tentando manter a racionalidade aqui.
Parece uma criança de 12 anos mimada que não aceita levar o não da mãe. Que racionalidade é essa que você tá tentando ter agindo que nem uma criança mimada de 12 anos? Primeiro, outra coisa, tu falou sobre, lá atrás, sobre a imparcialidade dos processos técnicos para julgar algum caso. Eu concordo contigo, todos nós estamos sujeitos a inúmeras influências externas. A questão é, fatalmente, não existem outros meios melhores de realmente julgarmos alguns casos. Duvido que tu tenha a coragem de divergir de mim nesse aspecto. Existem crimes que devem ser punidos e, eventualmente, aliás, espero que eles sejam julgados por técnicos do direito. Eventualmente vão ser influenciados? Sim. Não tem como fugir disso? Ok. Mas não existem outros meios melhores de fazermos isso. Outra coisa, sobre essa história do MBL estar mentindo para as pessoas. Sobre a criação do partido, né? Porque tu falou do Kim Kataguiri, que faz parte do União Brasil e que esse é o partido envolvido em corrupção. Felizmente, nós vamos conseguir criar o partido A Missão justamente para não estarmos mais envolvidos em outros partidos que estão sim com as mãos sujas devido a lavagem de dinheiro, corrupção e outras atividades ilícitas, certo? Então, veja que é justamente para isso que esse partido está sendo criado, além de que é o único partido nesse país que realmente tem um projeto de poder que eu recomendo que vocês leiam, que se chama O Livro Amarelo. Quem quer realmente conhecer um pouco mais da nossa dissidência, da nossa divergência intelectual dentro do próprio movimento, recomendo a revista Valete, que é extremamente importante que vocês conheçam. Porque a Mandy disse, porque você diverge disso, você diverge daquilo, não sei o quê. A propaganda. A gente não é um grupo sectário que faz lavagem cerebral nos outros. Essa eu não vou abrir a boca porque o meu advogado falou que pode dar processo. Esperando uma completa coesão homogênea intelectual. Isso não existe lá dentro. Outra coisa, sobre as supostas tentativas de forjar assinaturas. Quem pegou a ficha do MBL para assinar, vai pegar uma ficha assim e vai estar escrito na frente, Partido Missão. Me explica como é que uma pessoa vai estar sendo enganada. Na verdade, dá pra enganar de várias formas, porque você falou, vai estar escrito Partido Missão. Se eu pegasse qualquer papel, e olha que eu sou uma pessoa política, eu sou uma pessoa que eu tenho noção, que estudo bastante. Se alguém me desse um papel, finge que isso é um papel, e fala, tipo aqui, ó, assina aqui pra mim, Partido Missão. Sabe qual a primeira coisa que eu achar que era aquilo? Se eu estivesse andando na rua, sem tempo, assim, correndo, que teria alguma coisa a ver com religião. Que provavelmente ia ser alguma ajuda pra igreja, que ia ser alguma coisa que aconteceu com pessoas de alguma religião, alguma comunidade religiosa. Eu ia achar que, mano, pra ajudar alguma criança, uma casa, uma ONG, sabe, sem fins lucrativos. A última coisa que eu ia pensar é que se trataria de um partido político. E olha que eu sou uma pessoa que estuda bastante sobre política. Então, assim, se eu ia achar isso, imagino que o pedreiro que tá correndo pra chegar em casa pra poder, sei lá, ajudar a mulher a cozinhar pros filhos e colocar eles na cama não vai achar. Isso é desonestidade intelectual, tá? Tá escrito na ficha, Partido Missão bem grande ali na frente. E não somente uma vez, tem umas 2, 3 vezes isso escrito na ficha. Outra coisa, a criação do partido, até agora, tem a menor medida histórica já feita até hoje para a criação de partidos com casos de falsificação e tentativas de forjamento. Não, ela não me meteu essa. Não. Ai, por que eu não liguei uma Stream Deck pra colocar som? Não. Não é possível que ela meteu essa. Gente, a minha tentativa de criar um partido é a tentativa com a menor. A menor, ou melhor, vamos colocar o menor nesse caso. O menor número de falsificações que já teve. Gente, se eu falo que algo tem o menor número de falsificações na história, significa que eu ainda estou fazendo falsificação. Ponto. Isso já deveria ser o mínimo para ninguém assinar isso.
Se teve 3 falsificações, porra. Sério que ela me meteu essa? Ai, gente, porque aqui, na minha comunidade, a gente tem o menor nível de furtos que nós fazemos de todo o país. Mas vocês continuam furtando. Não tô entendendo. A menor estimativa da história da criação de um partido. Eventualmente, vão existir pessoas corruptas. Inclusive, eu te pergunto diretamente, o que é entropia? Caralho. Gente, esse negócio é um bagulho que todo mundo da política de direita já tentou colocar no meio e que eu vou dizer, não tem nada a ver. Sério, isso é desculpa pra gente que não quer trabalhar ou que o trabalho da pessoa é todo mundo. É a melhor desculpa que tem. É o caos. Não é isso. Mas aonde você quer chegar? Eu quero chegar com o Depois fato... sou eu que coloco Não. aqui temas pra debate. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque tem a ver diretamente com aquilo que tu tentou trazer de modo completamente desconexo e caótico. Que é sobre o fato do MBL ter alguns ou outros problemas e reinterpretações e acusações. Primeiramente, eu acho que é extremamente importante de você saber esse caso da tentativa de forja do MBL como se tivesse sido conspirado a partir da alta cúpula para enganar as pessoas e, portanto, conseguir assinaturas é falso. É falso. Será? Não Cadê a existe prova? nenhuma tentativa da alta cúpula de promover, de incitar a sua militância, dos seus coletores, para que eles enganem as pessoas a assinarem uma ficha que supostamente seria para a criação de um partido, mas que eles não falam. Não existe. Isso é falso. É uma fake news. E, obviamente, isso não se admira pelo fato de que o partido vai ser criado e a maioria das pessoas não irá averiguar com precisão, de fato, o que aconteceu. Elas vão ler uma manchete e pronto, é o suficiente para associar, ok, o MBL é corrupto, o MBL está enganando as pessoas, o MBL está fingindo para as pessoas que não é sobre a criação do partido. Mas por que as pessoas vão aceitar isso? Será que não é porque já existe uma fama vinda de outros momentos? De outras situações? Será que já não é uma história que nos leva a pensar isso? Será que é simplesmente porque as pessoas elas não têm senso crítico? Ou é porque já são tantas histórias quando isso acontece que a gente já tá tão cansado de ver certos grupos fazendo a mesma coisa e daí vem aqui, ó, falar. É porque as pessoas elas não vão ligar, elas só vão aceitar, não vão ter senso crítico. O pessoal acha que todo mundo é burro, velho. Isso é falso. Em inúmeras partes daquele papel, da ficha, tá escrito partido, missão. E, eventualmente, como eu falei, vão existir algumas pessoas que vão cometer erros. E algumas são bem intencionadas e outras mal. E aí, por isso que eu te pergunto, o que é entropia? Veja, é um conceito da física que é aplicado também em fenômenos sociais, fenômenos humanos, em que à medida de que tu aumenta os fatores, os agentes dentro de um determinado grupo ou de um fenômeno, a complexidade também aumenta. E o risco de erro também aumenta. É quase que assim, indissociável. É um irmão chipófago do crescimento. Então, como o MBL e o Partido Missão estão se tornando cada vez mais e mais relevantes, vão existir mais e mais problemas. Vão existir mais e mais pessoas mal intencionadas. Gente, que desculpa de vagabundo. Isso é inevitável. Agora, o preço da perfeição é irrelevância, certo? Que é basicamente o que o teu partido é. Até agora, irrelevante, porque, mais uma vez eu falo, consegue dinheiro público, não Mais uma vez ela disse que ela não ia fazer um ad hominem. consegue se eleger. Ou Fazendo. desvia o dinheiro, ou é incompetente. E ainda assim, a missão vai ser criada este ano, indiscutivelmente. Vão poder se espernear, vão poder reclamar, mas é o que vai acontecer. E não vão ter um assento em nenhum lugar. Garanto pra você, com que essa propaganda horrível... Nossa, com essa propaganda horrível que vocês estão pagando pra estar nas redes sociais, vocês não vão ter apoio, não. E isso acontece
Não porque o MBL está defendendo a ditadura, muito pelo contrário, durante 2013, pelo impeachment da Dilma... A gente não defende a ditadura. Só o Milei com a polícia tacando bala nos velhinhos porque eles estão chorando na rua porque não tem o que comer. Imagina se defendesse algo, né? Eles foram o grupo que justamente se separou, se divergiu dos que estavam defendendo a volta da ditadura militar, que estavam apoiando o Bolsonaro. Inclusive, o MBL sofreu a campanha Derrete MBL justamente porque abdicou de qualquer união e correlação com o Bolsonaro. Poderia ter também se aliado ao Pablo Marçal, mas não aceitou. Continua levando da esquerda e da direita. Então, veja que são tentativas suas de correlacionar ideologicamente grupos quando foi com outros conveniente, grupos. apoiou. Não, apoiou. Eu sei porque eu tava lá. Não no MBL, obviamente. Mas eu tava nas eleições. Eu vi toda a propaganda que o MBL fez pro Bolsonaro. Quando era bom pra vocês estavam lá apoiando. Não vem com essa, não. Quando foi conveniente, apoiou. Mas simplesmente mudou de ideia? E como assim apoiou? Veja bem... Mas simplesmente mudou de ideia. Ou seja, você está deixando claro que vocês apoiaram. Vocês só mudaram de ideia quando viu que ia manchar a imagem de vocês. Novamente, tá bem clara a afirmação que não importa o teor ou a ação. Não importa quem vai se dar mal pelo que aconteceu. O que importa é a nossa imagem. Não os valores que nós levamos e nem o que a gente pode fazer de bom pelos outros. Quando foi conveniente... 2018. Não, conveniente quando o grupo literalmente sofreu uma campanha Derrete não, MBL. Isso foi alguns anos depois. Aparentemente você também não entende da história da organização política que você está entrando. Porque sim, o MBL esteve apoiando o Bolsonaro. Sim, lembrei. Sim, esteve em 2018, junto com o Bolsonaro. Sim. Então não é verdade simplesmente de que, contra a censura, etc. Sempre soube qual é o projeto político do Bolsonaro, que era de levar adiante um projeto de ataque às liberdades democráticas, de apologia à ditadura militar, sempre soube. E por que não continuou Depois apoiando? saiu porque não foi conveniente. Quando? E por quê? Por que não foi conveniente? Aí é você que tem que saber, o Prova. seu partido. Tu acabou de dizer que é só conveniente. jogar no Google. Prova. Só jogar no Google. Diga por que foi conveniente. Aí você que tem que saber a história do seu partido. Se tu tá afirmando, tu tem que saber. Você tá vendo que ela não sabia a história do partido que ela está. O que, de novo, eu acho de uma vagabundagem tão grande. E daí, quando ela fala uma coisa que é verdade, que o outro cara, que é há mais tempo, sabe da história, falou é verdade, ela confirmou, e daí, em vez dela pegar e se posicionar, ela começou a atacar. Falando, eu que estou sendo cobrada de saber a história do partido que eu estou entrando e defendendo? Nada disso, você que responda. Não é você que tá aqui? Eu sei que sou eu que sou do partido, sou eu que sou paga pelo partido, sou eu que tenho a visibilidade pelo partido, sou eu que represento o partido nesse podcast. Mas eu responder por eles? Não, quem tem que responder é você, que é do Partido Comunista. Tipo... E no meio de um ad hominem. Você. Saber o que tu tá afirmando. Eu sei o que eu tô afirmando. Você que tá Cadê as questionando. É evidências? só você... Google. Pode colocar no Google. Cadê as evidências? Pode colocar no Google se o MBL apoiou ou não o Bolsonaro. Porque a nova afiliada aqui do MBL aparentemente não sabe. Não, eu te perguntei outra coisa. O que eu te perguntei? Ela tá ficando irritada. Ela tá perdendo. O que eu te perguntei? Ela tá perdendo Eu não vou responder. Porque você não tem resposta? Eu tenho resposta. Então responda. Espectro. Então eu não vou fazer um tipo debate com você nesse sentido. Tu é algum tipo de fazer. profeta iluminado que obtém determinadas respostas. Ela se perdeu. Ela se perdeu. Não que ela seja ruim, mas ela não conseguiu aguentar o joguinho de criança de 12 anos mimado, que só fica atacando e te desmerecendo e acabando com o seu ego, que ela tá fazendo, porque ela tá fazendo isso. Se vier falando que não tá, na moral, eu posso pegar 1 trilhão de vídeos explicando como é que funciona isso e coloco ela em cada frame do que ela tá fazendo. É muito difícil você lidar com isso. É muito difícil. É muito... Mano, dói. Porque crianças de 12 anos mimadas, que é como eu chamo essa tática que eles fazem, não só eles, mas várias outras organizações, elas ferem o ego. Elas não estão debatendo ali o tema. Elas só estão ali para ferir o seu ego, para que você se desestabilize. E ela não conseguiu ficar sólida.
O ego dela foi ferido. Daí ela não vai conseguir. E eu tenho certeza que esse 1 minuto vai ser completamente desconfortável, que falta. Que foi proposital. Que nós, os réis participantes enganados do MBL ou mal intencionados, não temos acesso. Tem a ver com ser mal intencionado. Não, eu tô te Tem pedindo. a ver com um projeto político. Eu estou te pedindo. Por que não foi conveniente? Por que eles não se aliaram ao bolsonarismo? Porque tava manchando a sua imagem. Como você deixou claro várias vezes. Por que eles mudaram de ideia? Eu, sinceramente, não sei quais são os cálculos eleitorais que o MBL fez, deixou de fazer. O que eu sei é que esteve com o Bolsonaro. Então, você iniciou sua argumentação tentando dizer que não esteve, que não compactuou com ideia de censura, o que não configura, porque esteve com o Bolsonaro até o momento que não esteve mais. E é isso que importa. Agora, vamos debater aqui a vida real das pessoas? Vamos debater os temas que eu trouxe? De como agora a vida das pessoas... quer a vida das pessoas. Antes era o Arthur Duval. Espectro, você pode gritar. Antes era o Kim. Você antes pode gritar. Era não sei Vai quem. ficar muito claro para as pessoas que estão assistindo o debate aqui quem desvia do conteúdo ou não. Bom. Assim, galera, de verdade. Foda. Eu só fiz esse react porque apareceu do nada em todas as minhas redes. E não é como se eu visse o Redcast, sabe? Não é como se eu visse alguma coisa do Espectro Cinza, porque eu acho que eu vi a última coisa dessa mina, tirando essa semana, que apareceu pra mim em todo canto, faz 1 ano e meio, 2 anos, assim, no Inteligência Limitada. Então isso aqui não é orgânico, certeza que não é orgânico. Segundo, é muito triste ver o buraco em que a Espectro Cinza tá se metendo, porque ela até parecia ser uma pessoa que tinha valores. E tudo que parece pra mim é que ela se vendeu para um partido político. E quando eu digo se vendeu, não estou dizendo que ela não tem mais os mesmos valores, mas que não é ela aqui. Ela é um trabalhador que está vestindo a camisa da empresa e que não tem problema nenhum do que vai acontecer depois disso. Porque o que importa é o que a empresa quer. Não o que vai acontecer e nem mesmo os próprios valores pessoais. Agora, sobre essa outra mina aqui, que eu não sei quem é. PSTU, não é PSTU. Eu não acho que ela foi boa. Mas, sinceramente, eu acho que ela foi péssima. Assim, ela como debatendo foi péssima. Eu acho que, se você ver esse vídeo, mano, treina mais. Melhora mais. De verdade, melhore. Você não tem ainda a força, você não tem o ego treinado para lidar com essas pessoas. Você caiu várias vezes no ad hominem deles, várias vezes no menino de 12 anos mimado que só ataca o seu ego. Você caiu nisso, sabe? Treina um pouco mais, porque aqui você ainda saiu bem, porque a Espectro Cinza tá muito mal. Ela tá realmente muito ruim. Mas se fosse uma pessoa com um pouquinho mais, assim, de habilidade, que fosse um pouquinho menos escrachada, que você desse pra ver o que ela tá... que não fosse tão óbvio o que ela tá fazendo, você teria tido uma imagem muito ruim. Mas é só porque Espectro Cinza foi muito mal. E meus pêsames a Espectro Cinza, porque um dia existiu uma feminista liberal. Agora existe uma empregada do MBL que vai fazer tudo que a empresa falar pra ela fazer. E é com isso aqui que eu vou deixando esse vídeo.